E nós estamos aqui no Acampa Jovem, aproveitando este momento, assistindo estas apresentações, aprendendo rindo, mas também ouvindo palestras. E agora, na continuação, você vai ficar com a segunda parte da palestra do nosso irmão Benjamin, lá de Curitiba. Espero que ela seja instrutiva para a sua vida. Vamos seguindo então para o próximo ponto. O ponto da comunhão. Nossa, desse item, aqueles irmãos não abriam mão da comunhão. Ninguém andava isolado, não tinha aquela coisa de um para cá, outro para lá, mas eles caminhavam juntos. Se comportavam como se fosse, de fato, um só corpo, sabe? Aquela unidade, aquela coisa de andar junto, fazer as coisas juntos. Quanta saudade, né? Não temos desse tempo, onde podíamos praticar isso de uma forma mais presente. Nas casas, se amontoando nas salas, indo para conferências. O próprio Acampa Jovens, né? Quantas vezes foi feito ali, né, Júlio? Juntos ali, tanta gente no pátio, na tua casa. Agora, esse ano não deu. Esperamos que, como já falei no início, ano que vem isso seja possível novamente. Por causa desse item, a comunhão. A comunhão é uma coisa importante, ela é necessária. Porque, na verdade, existem muitos conceitos da vida cristã, como nós vimos no item anterior, que só são possíveis de serem praticados de forma pessoal. Por exemplo, a prática do amor, a prática e o exercício do perdão, do respeito entre os irmãos, ou considerar os outros superiores a si mesmo. São exercícios que a gente faz estando juntos. O próprio ministério dos dons, estamos fazendo hoje à distância, mas pessoalmente é melhor. É mais efetivo. A comunhão, ela é muito importante. Quantas vezes nas conversas, os irmãos, os jovens, compartilham entre si os desafios da vida, os desafios que a adolescência impõe, que a juventude impõe. É pensamentos sobre um futuro trabalho, um curso, uma faculdade a ser cursada ou não, um estágio a ser feito ou não. Pensamentos sobre o futuro matrimonial, ou preocupações com os rumos da própria nação. Tantas coisas que nós conversamos estando juntos. Motivos de oração. Veja a comunhão como é importante, como ela abre espaço para que de fato possamos praticar tanta coisa que a própria doutrina dos apóstolos nos incentiva, nos impõe até. E aqueles cristãos perseveravam então nisso, não abriam mão disso. Ninguém rejeitava convite, mas queriam estar juntos. Compartilhavam suas casas, compartilhavam sua fé, suas necessidades, suas preocupações. E isso chamava a atenção das pessoas do mundo. Vamos nos incentivar a estarmos novamente de forma gradativa, mas voltando a esse tempo e perseverando na prática da comunhão, que tanto faz bem e que nesse momento tanto nos faz falta. Vamos para um outro ponto? Eles perseveravam, aqueles cristãos modelares, que nos inspiram hoje, inspiravam ou perseveravam no partir do pão. Partir do pão, também conhecido como a ceia do Senhor. Eram cristãos que estavam cheios do chamado primeiro amor. Seus corações estavam
repletos do amor de Deus em suas vidas. E faziam questão de recordar do amor de Deus e de recordar da obra de salvação do Senhor Jesus. Todos os dias. Você ouviu bem. Todos os dias eles faziam isso. Está no versículo 46. Versículo 46 diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, naquele tempo, todos os dias eles partiam o pão. Se recordavam do seu Senhor e Salvador. Um pouco mais para frente, já no próprio livro de Atos, nós vemos que essa rotina passou a ser uma rotina semanal. Uma atividade semanal, no primeiro dia da semana. Algo que nós fazemos até hoje. Então, até hoje, graças a Deus, nós ainda conseguimos, nos nossos países aqui, partir o pão todo primeiro dia da semana. Você também parte o pão? Você tem colocado isso no seu coração como uma prioridade? Oferecer louvor e gratidão ao teu Salvador a cada domingo pela manhã, em comunhão com os outros irmãos e irmãs na sua localidade e em espírito com os crentes do mundo inteiro? Percebam que fazer isto uma vez por semana é o mínimo, comparado com os primeiros cristãos que faziam isso todos os dias. E se nós não fizermos isso pelo menos uma vez por semana, estamos abaixo do mínimo. Me recordo das palavras do Senhor Jesus, que foram depois reportadas por Paulo em 1 Coríntios 11. Eu quero ler para você no versículo 24. 1 Coríntios 11, 24, diz assim: e tendo dado graças, partiu o pão e disse, palavras do Senhor Jesus, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E no versículo 26 diz assim: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A volta do Senhor está mais próxima do que quando abraçamos a fé. Mais próxima do que nunca. Talvez muito em breve será a última vez em que teremos oportunidade de corresponder a este desejo do Senhor, que disse: fazei isso. O Senhor espera de você, espera de mim, que recordemos da sua morte, que façamos lembrança da sua morte, através dos elementos que Ele nos deixou, elementos visíveis, o pão e o cálice, para nos recordarmos do seu amor, até que Ele venha. Anime-se a levar isso a sério. Se você ainda não o faz, pergunte-se o porquê ainda não faz. Seja sincero diante de Deus. Procure os irmãos da sua localidade e vamos juntos celebrar a morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele se agrada disso. Por fim, temos nessa lista as orações, um assunto muito importante no qual aqueles primeiros cristãos perseveravam. Eles perseveravam na oração. Eles não faziam uma oração ocasional, de vez em quando, ou quando dava vontade, dias mais, dias menos, porque nossa vida muitas vezes é assim, né? Eu sei por mim, eu sei como é. Mas o texto hoje ele nos incentiva e diz: sejamos perseverantes. Ou seja, insista na oração, tire um tempo para a oração, persevere na oração.
tenha um encontro marcado com Deus todos os dias pela oração. Porém, a inclinação do texto aqui nos mostra que a oração era uma prática também conjunta. Nos faz lembrar das reuniões de oração, onde os crentes mostram ali a sua dependência de Deus. Juntos buscam ao Senhor pela sua localidade, pelas vidas daqueles irmãos reunidos, pelas vidas daqueles que não podem se reunir porque estão doentes, ou afastados, ou desanimados, ou moram em países onde há perseguição e sofrem por amor a Cristo. Tanta coisa pela qual somos chamados a orar. Você tem participado das reuniões de oração? E além de estar lá, sendo um irmão, você tem orado em voz audível, se colocando na presença de Deus em favor de outras pessoas, em favor de outros irmãos, em favor de outras famílias. Veja que aqueles irmãos perseveravam nas orações. E Deus fez grandes maravilhas naqueles dias. O livro de Atos nos mostra isso. O próprio capítulo, ele nos mostra como dia após dia o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de se salvar. Porque aqueles irmãos levaram a sério. E quando falo irmãos, eram os crentes. Eram os adolescentes, os jovens, os mais velhos, todos aqueles que tinham Cristo são irmãos. Todos juntos, a igreja reunida se encontrava e praticava todas estas coisas. Veja, tudo que eu falei, talvez você já saiba, já tenha ouvido, mas é sempre bom relembrar. E, sobretudo, relembrar para praticar. E volto à pergunta inicial. Qual é o grande desafio para nós cristãos nos dias atuais? O grande desafio é guardarmos esta palavra, praticarmos esta palavra, vivermos esta palavra com convicção, com coragem, sabendo em quem temos crido. Anime-se. Deus te abençoe. Vamos juntos. E que Deus possa continuar iluminando as nossas vidas e nos usando como vasos de bênção neste mundo. Mundo perverso, um mundo mau, mas no qual você e eu somos chamados a fazermos a diferença. Somos chamados a brilharmos por Jesus. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau.